Olá, meu nome é Adriel, sou graduando de quiropraxia pela Faculdade Unigama, no Rio de Janeiro, e sou entusiasta da filosofia da quiropraxia, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de história, tá? Da quiropraxia, tentando responder a seguinte pergunta: será que a magnetoterapia e o Paul Caster, o quanto disso tem influência na criação da quiropraxia, tá? Quanto isso influenciou o Didi Palmer para ele criar a quiropraxia e até na própria prática dele. Então, voltado a isso que vai ser, para tentar responder essa pergunta que vai ser o vídeo de hoje, tá? Então, peço para vocês poderem compartilhar, curtir, comentar sobre o vídeo, tá? Se inscreva no canal, que isso dá um ânimo para a gente continuar fazendo, tá? Outra coisa também importante é que tudo que eu vou falar aqui foi retirado de documentos oficiais, até mesmo entrevistas, então vídeos, então depoimentos. Então, se você tiver algo do vídeo aqui que eu falar não bater, então você pode também entrar em contato ou escrever aí e jogar uma referência, o diferente ou mais validada, digamos assim, tá? Então vamos lá. O Paul Caster, ele é acreditado, né, no mundo da quiropraxia por muitos como quem ensinou o Didi Palmer, o criador, a magnetoterapia, tá? Então a gente já começa desse ponto, a gente vai ver se realmente faz sentido, se realmente pode ser isso que aconteceu. O Didi Palmer, ele era um magnetoterapeuta que ele atuou durante 7 anos, antes mesmo dele criar a quiropraxia em 1895, tá? Então, tô olhando aqui para minha colinha. Em Iowa, em 1871, a Animal Democrat, que era uma espécie de construtora, tá? Que tinha grana, então ela construiu um prédio de 3 andares pro Paul Caster acomodar os pacientes dele, né, de magnetoterapia que ele tratava. Então, ele já era famoso por trabalhar com isso. Tanto é que uma empreiteira, uma construtora, estava criando um prédio imenso, tá? Relativamente grande, até mesmo para a época, para ele tratar os pacientes, tá? Então tinha também o fator dinheiro envolvido. Pois bem, o Paul Caster, ele era conhecido como um faith healer, né? Faith healer seria algo como um curandeiro da fé. O cara usava a fé para curar, algo nesse sentido. Um rubbing doctor, rubbing é isso, né? O esfregar, porque algo na prática dele, ele é dito que ele botava a mão na cabeça dos pacientes e ele ficava rubbing, certo? Ficava ali esfregando. Então, ele era conhecido também como um rubbing doctor. E o magnetic healer, que seria também esse terapeuta do magnetismo ou curandeiro do magnetismo, algo nesse sentido, tá? Então, o que ele falava, né? O próprio Caster. Ele falava que nem ele sabia como é que isso funcionava, tá? Mas o que ele afirmava que ele teve uma experiência sobrenatural quando ele era criança, em que um espírito disse para ele que para ele usar esse poder natural, né, que ele tinha da magnetoterapia, usar isso a favor dos outros, para curar as pessoas. Então, a partir dessa experiência que ele começou a testar isso nas pessoas, esse lance de curar, tá? Então, isso segundo o Caster. Ele também afirmava que esse poder natural dele, de curar as pessoas, ele tinha somente por 3 semanas, né, no mês. Então, 3 semanas ele poderia curar as pessoas, exercer esse dom que ele tem, e em 1 semana ele usava para descansar, tá? Então, baseando-se no ciclo da lua. Então, sempre quando vinha uma lua nova,
certo? Naquela última semana ali de transição, ele não trabalhava, porque ele falava que o poder dele estava relacionado com as fases da Lua, tá? Então tem também toda uma mística envolvida. Então, beleza. E aí, ele também falava que não era possível ele ensinar isso, como curar as pessoas, porque isso é um dom. Então a pessoa tinha que nascer com isso, tá? Que aí talvez, se ela nascesse, tivesse esse dom, ele poderia ensinar, né? Mas isso quem está falando sou eu. O que ele afirmava era que ele não poderia ensinar porque a pessoa tinha que nascer com esse dom. Então, apesar das pessoas ficarem muito interessadas e quererem pagar um valor alto para ele poder ensinar, ele sempre se recusou a ensinar, porque ele falava que não tinha como, tá? Era impossível, a pessoa tinha que nascer com esse dom. Apesar de toda essa mística aí envolvida na cura, né, dos pacientes, o Paul Castor, o fato é que ele trouxe dinheiro para a cidade. Então, muitas pessoas queriam ser tratadas, ser curadas, né? Queriam fazer a visita, queriam visitá-lo para poder ver se era de fato verdade, era aquilo que as pessoas falavam, queriam ter essa experiência. E isso foi fazendo com que ele tivesse uma boa visibilidade, e as pessoas iam na cidade e gastavam dinheiro, então ele trouxe dinheiro para a cidade, tá? Tá. O Castor, ele também estava ciente que muitos médicos, né, as pessoas que utilizavam medicamentos na época, né, obviamente que essa medicina é completamente diferente da que a gente tem hoje, tá? Ele tinha essa noção que esse grupo, né, esses médicos, eles não acreditavam existia essa descrença, né, dos poderes dele e tal, as pessoas ficaram, como é que funcionava isso? E, sabendo disso, ele convidou as pessoas, em geral, quem quisesse ver, para ver como é que funcionava. Inclusive, ele deu uma entrevista para o jornal e convidou a imprensa da época, né, a poder visitá-lo e escrever lá o que eles achavam e tal, da experiência da prática clínica dele, como é que funcionava a terapêutica. Então ele era muito aberto com relação a isso, tá? Não existia uma mística com relação à prática dele, como é que ele fazia, o que ele fazia, e sim sobre as pessoas ficarem curadas, esse lance do ciclo da lua, tudo isso era muito sobrenatural, né? Tinha essa mística envolvida. Beleza. Ele também publicava os testemunhos dos pacientes, ou seja, aqueles que se curavam, né? Então ele escrevia como é que era tipo um relato de caso, tá? Dá para fazer esse paralelo. Então é relato de caso. A pessoa chegou desse jeito, ele fez isso e saiu desse jeito. Então curou lá a pessoa e ele era uma forma também de marketing, tá? Da época. Então, nessas entrevistas que ele dava, outra coisa muito assim, né, absurda, se a gente for pensar, é que ele também ele dizia, né, ter a capacidade de diagnosticar as pessoas sem que elas precisassem falar sobre os sintomas, tá? E também ele conseguia mover objetos com o poder da mente. Então, uma coisa assim, de fato, sobrenatural, tá? Se isso era parte do marketing dele ou não, é discutível, mas que é um baita marketing, isso aí a gente não pode negar. Então, o sucesso e a fama dele foram relativamente rápidos, né? E o Castor, ele faleceu em 1881, essa é uma informação importante para você guardar, faleceu em 1881, tá? Agora vamos lá para os fatos, né? O que a quiropraxia, fatos entre aspas, né? Vamos ver o que no mundo da quiropraxia é dito com relação ao Castor e o D.D. Palmer. Vamos lá. O BJ, ele em 1950, ele escreveu sobre o pai, né, o D.D., o criador da quiropraxia, que ele tinha memórias, tá? Ele, no caso, o BJ tinha memórias de que o pai foi visitar e aprendeu com o Paul Castor a magnetoterapia, tá?
Ele lembra de ir ao escritório do Paul Caster junto com o pai, e aí ele vê as muletas, deixar um monte de muleta no escritório, e aí ele se perguntava, né, pô, por que tem esse monte de muleta aqui? E acaba que era porque os pacientes não precisavam mais usá-las. Então, eles chegavam de muleta, eram curados e saíam e deixavam as muletas lá. Então, uma baita de uma propaganda também, certo? Então, a memória que ele tinha, e que foi escrita por ele, né? Ele no caso, o B.J. Palmer, falou isso aí. Só que isso, a gente já já é, como eu posso dizer, já é sabido, documentado, escrito pelo próprio B.J. Palmer, que isso não bate, né? Por quê? Porque o Paul Caster, ele faleceu em 1881, tá? 1881 foi quando o Paul Caster faleceu. E o BJ, ele nasceu em 1882, então é impossível ele ter memória disso, porque ele não era nem nascido, certo? Uma teoria que se tem, né, com relação a isso, é que ele pode ter visitado não o Paul Caster, mas sim o filho do Paul Caster, que também era magnetoterapeuta. Então, o D.D. Palmer, ele pode ter ido visitar o escritório do filho do Paul Caster, tá? E isso pode ser, né? Pode ser que tenha sido verdade. Muito do... Como eu posso dizer? Do tempo em que um estava na cidade que o outro foi visitar, então elas batem. Então é completamente possível disso ter acontecido, eles terem se esbarrado, tá? Beleza. O Palmer também, ele trabalhou, né, com a magnetoterapia em Iowa, né, em Burlington, no Iowa, mas ele encontrou problemas legais de continuar trabalhando lá. E por conta disso, ele se mudou para Davenport. Isso aí em 1888, tá? O filho do Caster, né? O filho do Paul Caster, que também trabalhava como magnetoterapeuta, ele também afirmava que não dava para ensinar, tá, magnetoterapia, porque também falava a mesma coisa do pai, que você tinha que nascer com dom, e que também os poderes deles funcionavam pelo ciclo da lua, também eram afetados pelo ciclo da lua, e o filho também deixava as muletas lá como marketing, digamos assim, né? Então, no escritório do filho, assim como do pai, também tinha esse lance de você chegar lá e encontrar várias muletas, as muletas descartadas pelos pacientes, não precisava mais. E ele também tinha sua própria revista, né? Que ele botava lá os seus relatos de caso, que o fulano melhorou, o ciclano melhorou, curou, fazendo tal coisa, tá? Lá com a magnetoterapia. Então, muita coisa em comum do pai com o filho, tá? E não só do pai com o filho, como também a gente pode observar mais pra frente, que isso o D.D. Palmer também fazia, né? Isso o quê? Esse lance de ter muleta espalhada pelo consultório, uma porrada de muleta, isso também tem fotos, né? Então, é uma comprovação de que ele também fazia esse lance. E isso, na minha humilde opinião agora, isso de fato foi uma influência para ele, tá? Não sei se isso somente o Paul Caster e o filho faziam ou era algo relativamente comum como marketing dos magnetoterapeutas e outros terapeutas naturais aí para chamar as pessoas, mas que de fato pode ter tido uma influência aí sobre o D.D. Palmer, tá? Mas que somente isso não é suficiente para provar que ele aprendeu magnetoterapia com os casters e tal. Isso não é suficiente, mas que pode ter tido uma influência, tá? Então, chegando já na conclusão aqui, o fato é que os casters, eles afirmavam que não poderiam ensinar ninguém, tá? Que os poderes deles vinham do dom, se a pessoa não tinha o dom, não poderia aprender. E que eles eram afetados lá pelo ciclo lunar, coisa que o Palmer não era, certo?
E a história também do BJ não bate, né, cara? Então isso aí é o fator principal. A história do BJ não bate. Como é que ele tem memórias que ele ia lá com o pai, sendo que ele não era nem nascido? Então não faz sentido, né? Então é possível que o Didi Palmer ele tenha sabido, né, da existência dos Castor devido à fama deles, tá? E o trajeto que os dois fizeram. Tanto é que o Castor filho, né, ele, nesse lance aí do Didi Palmer ter se mudado de Iowa para Davenport, o filho, né, do Castor, ele ficou lá trabalhando com a magnetoterapia e ele apesar de também ter sofrido com o lance burocrático, né, com a legalidade da coisa, sofrer ataques, ele obtinha resultado e ele cresceu também, adquiriu fama na cidade. Tanto é que logo, um tempo depois, ele se tornou o prefeito da cidade, tá? Então, se tornando prefeito da cidade, é muito possível que o Didi Palmer tenha tido esse conhecimento através de jornais, né, através até mesmo do boca a boca, né, que ele sobre o filho do Castor, né? Então é bem possível que ele sabia da existência da magnetoterapia e como é que ele funcionava, da fama do cara, tá? Então, uma outra conexão também importante nessas famílias, né, do Castor e do Palmer, é que em 1995 o B.J. Palmer e o neto do Paul Castor, tá? Eles organizaram uma organização, fica até redundante, né? Organizaram uma organização protetiva, que hoje ela é conhecida como a International Chiropractic Association, tá? E o Charles Castor, que é o neto do Paul Castor, ele se tornou quiropraxista e se formou na National College. Então, a gente pode ver que essas famílias elas têm algumas relações, mas até que ponto, de fato, pode ser acreditado que o Didi Palmer, ele aprendeu, sabe, magnetoterapia. Mas acredito que ele tenha sofrido, sim, influência sobre, talvez, não da magnetoterapia tão forte assim, né, talvez alguns dos princípios, né, mas que, por exemplo, muita coisa ali dos Castor a gente pode encontrar na história do Palmer e nesse lance aí da criação do começo da quiropraxia, tá? Então, basicamente é isso que eu queria falar. Então, dá pra gente criar algumas teorias com relação a isso, né? E eu gostaria de pedir para vocês comentarem aí o que vocês acham, se tem alguma coisa que bate ou não bate. E é isso, assim. Então inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta aí com as pessoas que vocês acham que podem ter interesse. Manda esse vídeo para a pessoa que você acha que pode ter interesse. E é isso.